Amados professores, é um prazer poder estar com vocês aqui. Nossa aula de hoje é Jeremias 1, 3 e 7. E tem diversas citações e sugestões tão boas no manual do professor. Mas em Jeremias 1 eu começaria no versículo 5, lendo: Antes que te formasse no ventre te conheci. A palavra te conheci em hebraico significa aida. E aida significa ter um relacionamento profundo. Então, eu começaria falando sobre o relacionamento nosso com Deus, né? O nosso relacionamento que nós tínhamos antes de viver nessa vida, ok? Na pré-existência. E o relacionamento que nós continuamos tendo com o Senhor agora. Então, que coisas aprendemos na conferência que pode diminuir essa distância entre mim e Deus e melhorar esse relacionamento? Depois ele fala que o Senhor deu ele como profeta, então ele pré-ordenou ele para que ele pudesse ser um profeta. Tem muitas coisas que ensinam sobre pré-ordenação, ok? Então o próprio manual tem uma citação muito boa, tá? Homens e mulheres foram pré-ordenados para responsabilidades específicas aqui na Terra, tá? Tem o guia de estudo das escrituras que pode ser utilizado. Há uma 13, muita parte do capítulo desde o começo ensina sobre pré-ordenação. Tem um discurso do Elder Godoy muito bom de 2014, de outubro de 2014. Ele disse: se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, as minhas bênçãos, né, que estão na bênção patriarcal serão cumpridas. E eu vou colocar esse artigo também lá no Canvas, onde ele dá alguns conselhos, tá? E como é que eu posso saber que o plano do Senhor, que ele pré-ordenou para mim, está se cumprindo, né? Então, nesse tópico 1 aqui, ele fala a respeito disso, né? Como podemos saber que estamos cumprindo o nosso propósito, como estamos recebendo as bênçãos ditas lá na nossa bênção patriarcal. Então, tem diversas coisas muito boas que podem ser utilizadas e que vão ser colocadas lá no Canvas também. Do versículo 6 ao 9, ele começa falando a respeito da incapacidade, né? Que Jeremias se sentiu, assim como cada um de nós, né? Quando você já se sentiu incapaz por alguma designação que você recebeu, ou do Senhor, ou de outro líder, então ele começa a falar, ele recebeu a designação de ser um profeta, e ele começa a falar a respeito disso, né? Então podemos usar os exemplos de outros profetas e fazer um paralelo com isso. Enoque se sentiu assim lá em Moisés 6, Moisés se sentiu assim também, incapacitado, em Êxodo 4, Gideão também lá em Juízes, né? No capítulo 6 fala sobre a incapacidade que todos eles sentiram, né? Então, mas Josué é um excelente exemplo. Eu utilizaria Josué 1 também, do versículo 5 ao versículo 8, fala sobre a incapacidade e sobre aquilo que Deus prometeu para melhorar a capacidade dele, tá? Dá para a gente tirar diversas coisas, né? Que coisas específicas o Senhor disse a Josué que ele precisava fazer e que bênçãos específicas para que ele recebesse, ou que bênçãos Deus daria, né? Se ele seguisse essas instruções meticulosamente, né? Então, a todos aqueles que o Senhor dá uma designação, né? Ele também dá bênçãos, mas também ele tem que seguir diretrizes específicas. Então, Josué 1 é um bom capítulo para fazer esse paralelo, né? Em Jeremias 3, é muito interessante que ele começa... a gente tem que compreender como é que eles faziam as coisas, né? No versículo 1 ele diz assim: se um homem se repudiar de sua mulher e ela a deixar e se ajuntando a outro homem, porventura voltará outra vez a ela? Porventura não se profanarão de toda aquela terra? Ora, pois tu te possuíste com tantos amantes, ainda assim volta a mim, diz o Senhor. Então o Senhor compara a iniquidade de Israel e o afastamento de Israel a um casamento com um homem e uma mulher. A mulher é a igreja, como diz lá em Apocalipse, é Cristo, ok? E o homem é aquele que se desgarra da igreja, né? E procura outras coisas lá fora. Com certeza todo o capítulo fala
da misericórdia, do amor do Senhor Jesus Cristo ao aceitar de novo este homem que cometeu adultério ou se afastou da igreja, né, ou buscou outras coisas que não levariam a Cristo. Tá? Então dá para fazer um bom paralelo se você quiser usar o capítulo 3 com relação a isso. O capítulo 7, o Senhor fala novamente a Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias, podemos explorar isso aqui quando você recebeu inspiração do Senhor, que coisas você fez e tanto mais, mas ele inclinou o profeta a ir para a porta do templo. Nós temos dezenas de declarações do presidente Nelson falando a respeito disso, todo o discurso de conferência geral tem alguma coisa relacionada a ir ao templo, a estar no templo, né? A fazer do templo uma prioridade. Podemos fazer esse paralelo também. No versículo 4, ele diz, não vos fieis a palavras falsas, né? Não acrediteis, não dai ouvidos, né? A mesma coisa que ele diz no versículo 8, eis que vós confiaste nas palavras falsas, que nada aproveitam para nada, que não aproveitam para nada. Então, que palavras falsas nós podemos dar ouvidos, né? Olhem só esse discurso do presidente Nelson falando a respeito disso, né? Reservar tempo para o Senhor é o nome do discurso, né? E ele fala, às vezes a pressão do mundo são envolventes e numerosas, né? E ele fala das mídias sociais, né? Se a maioria das informações que você recebe vier de mídias sociais ou de outras mídias, sua capacidade de ouvir os sussurros diminuirá. Se não estiverem buscando ao Senhor, então ele ensina sobre esse desafio de encontrar a verdade, tá? Dando ouvido somente ao Google, às mídias sociais, a diferenciar o que é isso. Então eu faria como eu falo, uma comparação entre aqueles versículos com esse discurso, né, o que o Senhor ensina, e trabalharia em cima disso. O versículo 5, mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizesse juízo entre o homem e o próximo, né? Que coisas nós podemos fazer hoje, que aprendemos na conferência geral, que pode ajudar a melhorar nossas obras e andar por caminhos melhores. Tem muita coisa que pode ser ensinada nesses 3 capítulos. Espero que as sugestões possam ajudar você. Um forte abraço e nos vemos.